souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Só lembrando que Deus não eliminou os povos da terra para que o povo pudesse entrar. Deus tinha concedido a terra para o povo eleito, mas à medida que se passasse o tempo, os povos que lá estavam, que eram povos cananeus, iriam sendo eliminados gradativamente. Josué já tinha conquistado Jericó, já tinha conquistado a cidade de Ai, e agora estava partindo para outro caminho. E de repente aconteceu este episódio aqui do capítulo 9. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, ou seja, eles planejaram. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Essa foi a estratégia deles. Se vestiram de vestes velhas, rotas, e o versículo 5 diz assim: os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Fazia parte do plano. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: mentiram, viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco, devido ao temor que eles tinham de Josué e do povo de Israel. Então, para evitar talvez mortes e uma conquista da terra, eles elaboraram um projeto de se aproximar de Josué e do povo de Israel, mas de maneira enganosa. Então eles vestiam roupas velhas, pegaram pães velhos, provisões desgastadas e foram até Josué. Versículo 7. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Na verdade, havia aqui uma desconfiança, Aí no versículo 8: somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Aí adentrou a mentira novamente da parte dos gibeonitas. Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante. Na verdade, a terra muito distante ficava a 15 quilômetros. Viemos de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito. Então a fama do povo de Israel se corria aos ouvidos dos povos e havia temor. Já tinha sido assim com Raabe, E, no entanto, Raabe, tendo ali procedimentos corretos, livrou literalmente o couro dela e os da sua casa, mas por causa da fama do Deus de Israel que pelejava pelo seu povo. Versículo 10. E de tudo o que fez aos dois reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: esse foi o plano, juntem provisões para a viagem
vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Esse nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejo como agora está seco e esmigalhado. Na verdade, dando a entender que fazia dias que eles estavam viajando, o pão saiu fresquinho e agora já estava embolorado. Versículo 13: estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, olha só, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Tudo mentira, tudo mentira. A mentira é de Deus? Não. Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Pai da mentira. Então é uma coisa muito complicada, né? E não sei se você conhece alguém mentiroso que tem a fama de mentiroso. Se é fama de mentiroso, a partir do momento que uma pessoa mente, ela é mentirosa. É. Mas tem gente que também se acostuma a isso e faz disso um modo de vida. Não é verdade? Acredita na própria mentira. É, e uma mentira muitas vezes contada se torna uma verdade. Né? Então, a mentira é uma coisa muito complicada mesmo. Vamos lá, versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões dos hebreus, mas não consultaram o Senhor. Ou seja, olharam para as vestes, para as sandálias, para os pães, olharam para a história que eles contaram, mas esqueceram do mais importante: não consultaram o Senhor. E esse foi o erro crasso do líder. Esse foi o erro gritante do Josué. E no versículo 15, ele acreditando naquela, vamos dizer, lorota, acreditando naquela história, no versículo 15, então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com o juramento. Verdade é, né, queridos, que o espírito de engano é vigente. O espírito de engano é real. Jesus falou aos discípulos diante dos sinais dos tempos e deu um conselho muito importante para os discípulos. Ele falou assim: acautelai-vos e que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Na verdade, né, queridos, não é difícil ser enganado. Não é difícil ser enganado. Muitas vezes as pessoas se deixam ser enganadas, visando interesses próprios e tantas outras coisas e outros fatores. Mas vocês vão me convir comigo, não é difícil ser enganado. Porque quem engana é o próprio diabo. Gente, Adão e Eva, eles não tinham a palavra de Deus quando estavam ali no jardim? Eles não tinham a palavra de Deus? Deus não havia dado a eles um direcionamento? Eu até estava assistindo ontem no YouTube uma matéria sobre onde está o Jardim do Éden, onde está localizado o Jardim do Éden. Interessante, né, a matéria, o comentário.
E eles estavam mostrando assim, umas imagens de jardins lindos, lindíssimos, sabe? Os pomares, assim, as frutas, os rios, perfeito. Imaginemos nós que Deus fez ali com excelência tudo. E Deus falou a eles assim, ó, assim, assim nessa árvore. Pode comer o morango, pode comer a melancia, pode comer a jabuticaba, só não como daquele lá, que lá é proibido. E da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, o porquê que Deus colocou aquela árvore no meio daquele jardim, é difícil de nós entendermos o porquê disso, não é verdade? É difícil. Vamos chegar num parecer, vamos chegar numa definição, por que Deus colocou aquela árvore no meio daquele jardim e apontou ainda a árvore para o casal. É a mesma coisa se falar para a criança, né? Não coloque o dedo ali. Parece que daí a criança vai, daí que coloca. Se você disser para a criança, coloque o dedo ali, daí ele não coloca. Mas se contrariar, não coloque o dedo ali, parece que aquele negócio atrai, né? E gente, eles tinham lá uma direção. Eles tinham uma direção. Ó, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. Certamente morrereis. E Deus mentiu? Deus não mentiu. Mas teve um que mentiu. Deus falou certamente morrereis? Não. Certamente não morrereis. Vocês acham que Deus aí enviou lá, né, no ouvido deles toda uma argumentação? Que o diabo é astuto, o diabo é sagaz, é ardiloso. Paulo falou assim, não podemos ignorar os seus ardes. Age na sutileza, age nos pontos e vírgulas, age nos, que nem dizia aquele humorista, nos mínimos detalhes. O diabo é terrível, gente. Não estou exaltando ele aqui de forma nenhuma. Só estou falando da sua realidade. Diabo é diabo. E não se brinca com o diabo. Não se brinca com o diabo. E o que ele faz? Gente, até nós estávamos conversando esses dias, né? Parece que outrora as pessoas endemoniavam mais na igreja, não é verdade? Não sei se vocês são desse tempo, onde de repente se manifestava um demônio em uma pessoa, né? E era um reforfel, um reboliço, atrapalhava o culto. Não sei se foi você que me falou que um pastor orou para que nenhum demônio se manifestasse na igreja para não atrapalhar o culto. E hoje nós vemos, Josiel, que tem igrejas que é só isso, né? Parece que é só manifestação com demônios, entrevista com demônios, saber o nome da entidade, isso e aquilo. Parece que o culto é para aquilo. Não, gente, está errado, não é verdade? Mas parece que hoje até os demônios estão desviados. Até os demônios não querem aparecer na igreja. Mas será mesmo? Eu acho que o diabo mudou a estratégia. Ao invés de manifestar, ele fica, né, agindo de outras maneiras, mas a pessoa está ali, né, dando ouvidos ao espírito de engano e dessa maneira sendo influenciada e agindo. É ou não é verdade? O diabo é mais fácil, você expulsa, né? Agora o pior é o caráter, né? O mau caráter. Na verdade, é a influência
do diabo. Porque, abra comigo em Efésios, no capítulo 6. Todos vocês já sabem do que eu vou falar quando eu abordo esse capítulo 6 de Efésios. Capítulo muito conhecido. Capítulo 6 de Efésios, que trata da armadura de Deus. Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. 6:10. E no seu forte poder. Vista toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas. O que é cilada? Uma armadilha. Alguém já caiu aqui em armadilha? Alguém já teve uma história assim? De ter caído em uma armadilha? Ou feito a armadilha? Gente, uma vez, eu era criança ainda, né? Eu morava numa rua e tinha um amiguinho que era assim, amiguinho de jogar bola, quase que inseparável. E a gente tinha brigado. E de repente ele foi até a minha casa e falou assim: não, nós somos amiguinhos, vamos ficar em paz, vamos fazer as pazes, vamos lá em casa, tem mais crianças lá e a gente vai brincar, depois nós vamos comer lá um negócio que a minha mãe está fazendo, quer ir lá? E eu todo alegrinho fui, gente, e caí igual um bobinho numa armadilha. Quando eu cheguei lá, gente, eles me judiaram, estava eu mais uns 2 piá, uns 3 meninos, e passaram rasteira, sabe? E eu caí igual um patinho na armadilha, sabe? E, gente, isso não é difícil de acontecer. Pessoas que caem em laços, pessoas que caem em armadilhas, pessoas que são enganadas, caem igual patinho, vão igual passarinho, né? Para a armadilha acabam sendo presos, ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Setas inflamadas, dardos inflamados. Quem aqui já não brincou de dardo? Se fazia um cano assim, né? Pegava um cano de qualquer coisa e fazia aqueles, né? Aquelas, como se chama aquilo? De papel assim, e ficava lá. Não sei se vocês brincaram assim na infância. Brincou assim, pastor? Lá. Brincou assim, Rafael, né? Atirar aquelas, tipo uma flechinha. E o diabo ele age assim, né? Ele fica lançando dardo, só que dardo é inflamado. E inflamação, o que ocasiona a inflamação? Inflamação tem a ver com fogo. O fogo inflama. O
fogo é inflamável. Então, gente, faz estrago. E quantas pessoas não dão ouvidos às setas malignas, aos dardos inflamados, às más influências? E o diabo vai agindo dessa maneira. Talvez não se manifeste mais assim, fazendo estardalhaço num culto, se manifestando com possessão, mas talvez ele está lá influenciando, agindo, operando, igual ele agiu lá no jardim. Como que ele chegou lá no jardim? Lançando palavra, não chegou lá, claro que pobre da serpente que se deixou ser usada, ou foi usada, sem saber que era um animal. A serpente falou, interessante, a serpente falou, ludibriou, enganou Eva, e tudo na sutileza, contrariando a palavra de Deus, contrariando. E gente, tudo aquilo que vier no nosso ouvido, que vá contra o que foi estabelecido por Deus, de forma nenhuma nós podemos aceitar. De forma nenhuma. Espírito de engano. Jesus falou, recomendou, acautelar-nos. O que é acautelar-se? Ter cautela, ter prudência, ter vigilância. Paulo falou lá em Efésios: vede prudentemente como andais. Prudência, vigiem e orem, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tudo que vier no teu ouvido, faça tudo que vier no teu ouvido, analise com muito cuidado. Analise, não se deixe levar, não acredite sem antes ouvir os dois lados. Porque uma moeda tem só cara, a moeda? Não, a moeda tem a coroa também. Quantas vezes você já ouviu falar que uma moeda tem dois lados? Quantas vezes? E as pessoas muitas vezes se deixam enganar ouvindo só um lado, ouvindo só uma versão. Tem que ouvir duas versões para analisar e chegar-se a uma conclusão. Porque o espírito de engano está por aí, gente. E o pior, é que as pessoas se deixam enganar e se enganam muitas vezes facilmente. E o que é isso, amados? É sabedoria. No entanto, a recomendação primordial para nós hoje, como igreja, é buscarmos sabedoria. E na opinião de vocês, o que é buscar sabedoria? Quem pode me dar uma palavra em relação a isso? O que vem a ser buscar sabedoria? Conhecimento, entendimento, discernimento. Boa colocação. Quem mais? O que é buscar sabedoria? Qual que é a diferença da sabedoria e do conhecimento? Qual que é a diferença da sabedoria e do conhecimento?
Qual que é a diferença da sabedoria e do conhecimento? Por exemplo, todos nós conhecemos o benefício do carro, mas adianta somente ter conhecimento do benefício e não saber dirigir o carro. Aí de repente só está você e o carro, e você precisa ir em um determinado lugar, e você sabe que o carro é útil, mas você não sabe dirigir o carro. Aí eu pergunto, o conhecimento adiantou para alguma coisa? Por isso que é bom ter o conhecimento e aliar ao conhecimento a sabedoria. É importante, é vital. Você está passando mal, você precisa ir no médico, você tem um carro à sua disposição. Aquele carro pode levar mais rapidamente a um socorro, mas você não sabe dirigir. Então é importante buscar sabedoria. Sabedoria é saber que você está lidando com um fruto chamado tomate. Mas alguém já colocou o tomate numa salada de fruta? Nossa, que delícia, eu experimentei. Coloquei lá kiwi, morango, banana e tomate. Olha que salada de fruta, e leite condensado por cima, né? Para ficar mais docinho. Que tem gente assim, meu José. Coloca tudo que é fruta doce na salada de fruta e ainda mais leite condensado. Se já tem o doce da fruta, ainda coloca leite condensado. Acabou com a salada de fruta. Acabou. Deixou a salada de fruta prejudicial, ao invés de ser saudável. Mas alguém aqui já colocou tomate, e o tomate é um fruto. Quem sabia disso? Que o tomate é um fruto. Então, gente, tomate é para comer com salzinho, uma saladinha, né? Uma cebolinha junto, aí fica. Meu neto, a primeira coisa que deixei já me perguntou, tem mais ou não? Ele vai ajudar ele. Então, gente, busquemos a sabedoria. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Quem é o nécio? José, quem que é o nécio? Quem que é o nécio? O louco. O insensato. Quem é o insensato? O insensato é aquele que não é sensato. E olha, gente, é difícil se deparar com uma pessoa insensata. Hoje em dia é difícil se deparar. Nós vivemos numa sociedade onde praticamente todas as pessoas são sensatas. É difícil se deparar com gente insensata hoje em dia. Meu Deus do céu, gente. E por que as pessoas são tão insensatas? Na opinião de vocês, por que as pessoas são tão insensatas? Falta de conhecimento da doutrina de Deus. Exatamente. Falta de conhecimento, falta de relacionamento com Deus, falta de sabedoria. E olha, gente, a insensatez leva ao perecimento. A insensatez leva a muitos prejuízos. As pessoas perecem por falta de conhecimento, e nesse sentido, o conhecimento da vontade de Deus. Josué, ele já foi fazendo pacto com aquele povo sem consultar a Deus, para saber qual seria a vontade do Senhor.
E o que estava acontecendo com ele, gente? Ele estava sendo enganado. Ele estava sendo enganado. Aqueles homens chegaram lá com vestes velhas, cansados, mas tudo forjado, até o pão embolorado era um pão forjado. Olha o que pão velho faz aqui. Alguns meses que nós estamos viajando, não tínhamos viajado 3 dias até chegar em Josué, e foram facilmente enganados. Gente, eu não vou dizer que é muito difícil me enganar, porque eu sou um ser humano comum, e o poder de engano é terrível, não é verdade? O poder de engano é terrível, porque quem te age enganando é o próprio diabo. Só que sim, aí entra a questão que a gente precisa estar diante de Deus, para que Deus testifique tudo a nós, para que nós tenhamos conhecimento da sua vontade, para que nós tenhamos sabedoria, para que nós tenhamos discernimento diante de tudo aquilo que vem até nós, para não sairmos por aí se atropelando, dando mancada, errando feio. E aí, gente, dando prosseguimento a esse capítulo aqui, capítulo 9, leia com muita atenção na tua casa. Josué fez um pacto com eles, certo? Acompanhe comigo, versículo 15. Eu já estou agora partindo para a reta final. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. Os líderes da comunidade confirmaram com um juramento. Todo mundo fez acordo a partir do momento que Josué fez. 3 dias depois de fazer um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e viviam perto deles. Olha, foi revelado um engano, né? Por isso partiram em viagem, 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Essas cidades depois se tornaram cidades israelitas, porque daí Israel estava conquistando tudo, né? Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade eles haviam feito um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel. A partir do momento que eles tinham feito o pacto, não pôde quebrar-se o pacto, não pôde quebrar-se a aliança. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam. Josué que muito na cabeça disso. Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Uma vez que foi feita a aliança, foi feita a aliança no nome do Senhor, não poderia ser quebrada. Todavia nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Gente, uma vez eu ouvi uma palavra do pastor Luciano Subirá em relação a casamento. Ele estava falando exatamente desse pacto que Josué fez com os gibeonitas e tratando a relevância do divórcio, que é uma quebra de pacto. Divórcio é uma quebra de aliança. Por isso que uma pessoa, antes de colocar uma aliança no dedo, tem que saber muito bem com quem que está fazendo, onde está amarrando seu burro. A pessoa tem que saber muito bem para que não venha, consequentemente, quebrar. Porque se foi feito diante de Deus, não pode haver. E eu entendi muito bem essa colocação do pastor Luciano Subirá, e eu concordo. E pessoas que se divorciam
muitas vezes por coisas irrelevantes, gente, estão cometendo um mal terrível na sua vida, que pode gerar muitos transtornos, muitos problemas, quebra de aliança, quebra de pacto. Pode haver divórcio? Pode, mas cada caso é um caso. Traição, certo? Violência, abandono, ameaça, pressão psicológica, pessoa meio torturada. Cada caso é um caso a ser analisado, certo? Mas tem pessoas que estão se divorciando assim, incompatibilidade de gêmeos, um desacerto ali, outro aqui, ou até outras questões mais irrelevantes. Gente, uma vez que foi feito um pacto aqui, ele não poderia ser quebrado, não poderia haver essa quebra de aliança. Mas Josué convocou os gibeonitas, versículo 22. Versículo 20. Todavia nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade, e assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Então eles fizeram tudo isso por medo, né? Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos, faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem, mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Gente, finalizando essa conversa aqui, Josué, sem consultar a Deus, nunca façamos nada sem antes consultarmos a Deus, sabermos se é ou não a vontade do Senhor. Com certeza, se Josué fosse até a presença de Deus, Deus iria falar: não, eles estão enganando, não, eles são esse povo, não façam aliança. Mas Josué não consultou e o povo foi na dele. Então, para ter o parecer de Deus, gente, tem que consultar Deus, tem que se posicionar assim, e Deus obviamente vai testificar qual é a sua vontade. Agora, outra questão: foi feito o pacto, tudo bem, agora não tem como quebrar. Vocês vão cortar lenha para nós e vão carregar água, essa vai ser a missão de vocês, certo? Estão integrados, agora a missão de vocês é essa: vocês serão nossos escravos, cortadores de lenha e carregadores de água. Aí, não sabemos por que cargas d'água, Saul, um tempo depois, começou a eliminar, a matar os gibeonitas. E o que aconteceu? Deus mandou uma fome na terra severa. Por causa de quem? Por causa do Senhor, que estava cometendo um ato de quebra de aliança. Se Josué tinha feito aliança com os gibeonitas lá no capítulo 9, o Saul não teria que interferir nisso, porque aquele povo já tinha ingressado, já estava integrado, já tinha lá o seu ofício, conforme tudo que Josué tinha falado, e o Saul, talvez por um zelo nacionalista ou por vaidade própria, encherido do jeito que era, foi lá e começou a matar os gibeonitas. E o que Deus fez? Deus mandou uma fome.
terrível. Deus começou a tratar ali com o povo, sem o povo dever. E gente, o que Davi fez? Está lá em 2 Samuel, capítulo 21, um relato. Não há um relato, certo, de que Saul matou os gibeonitas, mas tem a retrospectiva daí do ato de Saul em 2 Samuel, no capítulo 21, porque Davi consultou o Senhor o porquê da fome, e Deus revelou para Davi: é porque Saul matou os gibeonitas. E aí, o que eu faço? Davi foi até os gibeonitas. Olha, é assim, né? Nós não queremos morte, né? Nós não queremos vingança. Os gibeonitas falando isso para Davi. Mas como que nós resolvemos isso? Então nos conceda 7 filhos de Saul para nós matarmos. E aí haverá o conselho. E foi o que Davi fez. Foi o que Davi fez. Conseguiu as 7 descendentes de Saul, que foram mortos, e a partir disso aplacou-se a ira de Deus e foi resolvido o problema da fome. Olha que coisa séria isso, gente. Quebra de aliança. Quebra de aliança. Uma coisa muito complicada. Mas tudo começou lá, né? Na falta de consulta em saber qual seria a vontade de Deus. Então que nós possamos ler 2 Samuel na sua casa, capítulo 21, ali que trata exatamente dessa questão do Davi e Saul e os gibeonitas, e com certeza Deus testificará mais alguma coisa em seu coração. Amém, gente? Alguém tem alguma consideração para se fazer? Não nos deixemos enganar, certo? Nem tudo aquilo que vem ao nosso ouvido é verdade, e nem tudo aquilo que vemos com os nossos próprios olhos também. Eles chegaram ali esfarrapados, dando a impressão que realmente tinham feito uma viagem longa, que na verdade estavam cheios de sutilezas, enganos. Então o inimigo muitas vezes age assim, para causar desavença, desacordo, destruição, poder de engano terrível hoje em dia. Vamos orar para que Deus nos conceda sabedoria, discernimento, conhecimento. Busquemos o conhecimento. Quanto mais buscamos o conhecimento e a sabedoria, mais estamos preparados para tudo aquilo, né, que faz parte desta vida e as demandas todas dela. Amém, gente? Vamos orar. Fiquemos em pé.